Olá, seja muito bem-vindo à disciplina de Literatura e Educação Literária. Eu sou a professora Aline Mazieiro e nessa disciplina a trilha de aprendizagem ela pretende estudar um pouco da relação entre leitor e literatura, com ênfase especial na criança leitora. Então sejam todos muito bem-vindos e esse é o nosso primeiro módulo, né? Módulo 1, intitulado Literatura e Formação do Leitor, Fundamentos da Educação Literária, e a unidade 1, Conceitos Fundamentais para Entender Literatura. Nesta primeira unidade, você vai aprender, então, o que é e como definir um texto literário, que existem especificidades da literatura, mas também existem fatores sociais, culturais, econômicos a serem considerados quando a gente fala que um texto é ou não literário, então, para essa definição de literatura, e que a leitura deve ser encarada como fruição. Mas o que acontece é que, geralmente, a escola instrumentaliza com exames, né? A gente usa a leitura em sala de aula para depois cobrar em uma futura avaliação. Então, a primeira pergunta que a gente se faz e que vai permear essa nossa primeira aula e uma parte da nossa disciplina é o que é literatura. Quando nós falamos em textos, nós estamos falando de uma categoria, né, que pode ser dividida em gêneros, né, um texto que pode ser encontrado em variadas modalidades, e uma dessas modalidades é a literatura. E o texto ele pode ser, né, texto jornalístico, texto informativo, e o texto literário é um texto geralmente de ficção. Então ele tem algumas coisas diferentes. Mas o que é esse texto literário? O que é a literatura? É o que a gente vai procurar responder ao longo dos próximos minutos, e que, na verdade, é uma grande pergunta que ainda vai ficar para nós ao longo da nossa disciplina. A literatura, então, ela não tem apenas uma definição sobre o que é literatura. E existe muita variação de sentidos e significados entre os estudiosos desse tema, porque durante uma determinada época, literatura pode significar uma coisa, né? E em outra época, o sentido de literatura já ter se modificado. Então, isso é muito visível, assim, o que a gente considera literatura hoje não é o mesmo que a gente considerava literatura no início do século XX, que não é o mesmo do que se considerava literatura quando surgiu o termo literatura no século XIX. Antes do século XIX, literatura era uma certa erudição, né? Não tinha esse caráter de leitura de textos, né? Então, o que vem a ser literatura nessa segunda década do século XXI? Vamos nos questionar. Quando a gente fala no conceito de literatura, há duas perspectivas principais. Uma é a imamentista, ou ontológica, que postula que os textos se caracterizam pela literariedade, ou seja, que existem propriedades que permitem identificar um texto como literário. No início do século XX, vários teóricos postularam essa ideia, né, colocando as diferenças entre um texto literário e os outros tipos de texto. Então, o que era esse texto literário, que era artístico, afastado dos outros tipos de textos produzidos até então. E existe uma outra possibilidade, que é de se basear não apenas, né, nos aspectos imanentes, ou seja, nos aspectos intrínsecos do texto literário, mas em critérios externos a ele, né, sejam culturais, sociais, ideológicos ou históricos. Então, para considerar o que é literatura, as pessoas começam a considerar também o entorno,
o contexto de produção, o contexto de recepção do que é considerado literatura. E aí, assim, alguns agentes vão dizer o que é e o que não é literatura, vão dizer o que é bom para ser lido ou não. Né? Um desses agentes é a própria escola. Então, desse ponto de vista, a literatura é legitimada institucionalmente. A escola diz que tal livro é bom e ele deve ser lido, né, pelos contemporâneos e pela posteridade. Ele deve ser lido por todos aqueles que estiverem em determinado momento da sua formação. Alguns especialistas em textos literários, e aí nós estamos usando para falar sobre isso o texto base da nossa aula, que é o texto do Hernani Terra, vão dizer que existe um outro tipo de literatura, que não é a literatura, mas que é algo que acontece ao mesmo tempo que a literatura, mas é um fenômeno um pouco distinto, porque ele não vai tratar de textos considerados canônicos, ele não vai considerar textos clássicos, ele vai considerar aqueles textos que são pertencentes não às formas canônicas, mas são romances de aventura, romances mesmo, romances românticos, né? Romances policiais, romances de autoajuda, best-seller. Só que quando a gente faz isso e coloca, né, esses tipos de texto como para a literatura, nós estamos, em certa medida, julgando os textos que muitas vezes os nossos alunos leem, né? Aqueles têm acesso antes dos textos clássicos, porque são mais populares, estão presentes, né, nas listas de mais vendidos, são mais comumente acessíveis, entre outras coisas. E, ao fazer isso, nós estamos, assim, elitizando a literatura. E a literatura, ela já foi, por muito tempo, uma arte de elite, né? Ela ainda é uma arte de elite na medida em que nem todos têm acesso ao texto literário desde muito pequenos. Então, a nossa função, acredito aí, como professores, e é uma questão que o Hernani Terra coloca também no texto dele, é que os alunos têm que ler, conhecer, né, obras canônicas ou não canônicas, e, a partir delas, irem em busca de outros textos, que às vezes sejam mais clássicos. Pode até ser que isso não aconteça, né? Mas nós temos que dar a liberdade para o aluno, para a criança, para o leitor, escolher o que ele quer ler, como ele se sente bem lendo, né? E isso, assim, é uma das coisas que a nossa escola poucas vezes faz ainda. O João Paulo Paes, que é um autor também de textos infantis e infanto-juvenis, vai definir a paraliteratura como um tipo de literatura geralmente considerada kitsch, ou seja, considerada uma sequência desordenada de coisas pastiche, de uma cultura dita erudita, uma cultura, né, o kitsch seria o provindo da cultura de massas, né? E em que vigoram gêneros que determinam por antecipação algumas características principais das obras literárias, ao mesmo tempo que condicionam as expectativas dos futuros leitores delas. Como exemplo dessa suposta, né, que a gente já que começa questionando para a literatura, nós podemos citar, por exemplo, os romances de banca, os romances de aventura, né? Os romances de policiais do estilo Quem Matou,
né, da Agatha Christie, que envolvem um detetive, a investigação de um assassinato, e espera-se que, ao final, seja descoberto o autor do crime e ele seja punido. Ao mesmo tempo, por exemplo, em que os romances de banca, geralmente, pressupõem um final feliz entre os protagonistas. Então, nesse tipo de literatura, não há grandes mudanças, não há uma surpresa, né? O autor lê esperando, sabendo o que ele vai encontrar no final. E por isso, muitos críticos não consideram que esses gêneros sejam literários. Há uma tendência também, por exemplo, de não se atribuir valor literário a produções orais. Um exemplo disso que nós podemos citar são as duas maiores obras, né, as obras fundadoras do cânone ocidental, de Homero, a Ilíada e a Odisseia, que são compilações de narrativas orais, né, que foram transformadas em texto escrito. E isso passou a ser considerado literatura a partir do momento em que foi pensado como texto escrito. Da mesma forma, se a gente for pensar na literatura voltada para crianças, nós temos uma grande variedade de contos folclóricos, né? Podemos citar os contos dos irmãos Grimm, em que, por serem de uma estrutura oral, eles não foram considerados literatura. Hoje eles são, porque estão compilados e escritos, né? Então, a gente tem acesso à versão escrita desses contos e isso os torna literatura, né? Incontestavelmente. Mas houve um tempo em que mesmo a literatura da Odisseia foi contestada, né? O status de literatura da Odisseia e da Ilíada foram contestados. Então, para continuar tentando entender o que é esse conceito de literatura, né? O que estamos falando quando falamos de literatura, eu trouxe para ler com você o texto A Viagem, do Dalton Trevisan, que é uma conversa entre duas pessoas. E uma pergunta para a outra: como foi de segunda lua de mel? E o outro responde: quer mesmo saber? A viagem desde o início arruinada pela companhia sabe de quem? Rabiscava as iniciais em toda a sagrada coluna de templo grego. Murchou a delícia do mais carnoso figo siciliano. Converteu o vinho francês de melhor safra em vinagrão azedo. E o pior é que, sempre juntos, nem podia rezar para que o avião caísse. Então, quando a gente lê um texto desse, aqui a gente já sabe de antemão que ele foi feito pelo Dalton Trevisan, né? E talvez isso para alguns de vocês já queira dizer que ele é um texto literário. Mas, se a gente não tivesse aqui o nome dele, nós poderíamos pensar que se trata de um texto de anedota, né? Porque ou é uma conversa simples, né? Entre duas pessoas, uma querendo saber como foi a viagem da outra. Né? Quando a gente sabe que esse texto foi produzido pelo Dalton Trevisan, que ele era um contista brasileiro, que produziu muitos textos, né, que faleceu aí ano passado com 99 anos, teve uma produção bem profícua, foi conhecido como o Vampiro de Curitiba, porque ele também era bastante recluso, e esse era o nome de um dos contos dele. Né? Então, quando a gente sabe tudo isso, nós sabemos tratar-se de um texto literário. Então, se a gente visse esse texto em outro lugar, que não numa sala de aula, se a gente visse esse texto num muro, né, de uma casa, se a gente visse esse texto rabiscado em um papel, nós iríamos pensar que é um texto literário? Então, o que faz o texto ser literário?
Basta o texto ser escrito para ele ser considerado literário? Basta o texto fazer referência a alguma coisa que ainda não aconteceu? Não. Né? Ele tem que ser ficcional para ser literário? Também não. Então é por isso assim que a gente vai continuar estudando e pensando, né, quais são as características desse texto literário. Assim, nós percebemos então que o que torna um texto literário ou não vai além de questões imanentes a ele. Isso significa que o contexto de recepção e de produção dos textos interfere na avaliação que se efetiva. Nós, como leitores, podemos dizer: ah, eu considero esse texto literário? Não, não considero. Por quê? Né? Me lembro bastante bem de de um dos primeiros exercícios que eu fiz ainda estudante numa aula de literatura e mercado foi conseguir diferenciar um texto literário de um texto considerado literatura de mercado. E aí a gente percebia que não existem grandes diferenças, né? E que isso é muito bom, porque o conceito de literatura vem se modificando. Então, a gente vai continuar tentando definir o que é literatura ao longo do tempo. Se, por exemplo, nós dissermos que literatura é um texto escrito em versos, porque Luís de Camões, que era um grande escritor, escrevia em versos, nós estaremos corretas ao falarmos de Camões. Mas será que todo texto escrito em versos é literatura? Nem sempre. Né? Então, o fato de ele ser escrito em versos, né, o fato de ele ter uma certa composição, não faz dele literatura. Tanto é que o romance, que hoje é considerado o grande gênero literário, né, ele já foi considerado literatura menor. Os gêneros mais aceitos eram a poesia e o drama, né? Especialmente a tragédia. Né? Então, quando o romance surgiu, né, ele para se contrapor à epopeia, né, muitas pessoas falam: ah, o romance não é um gênero tão bom assim, ele não merece ser considerado como literatura. E ao longo do tempo, nós conseguimos, né, demonstramos que romance é sim literatura, né, e literatura da boa. Da mesma maneira, quando a gente vai conversar com os nossos alunos, né, vocês vão conversar principalmente com o público infantil, eles vão dizer: ah, mas aquele livro que eu li de fantasia, né, um Como Treinar Seu Dragão, por exemplo, é literatura. Né? E como é que eu posso refutar isso? Não. Né? Por quê? Porque o que ele entende como literatura, né, é diferente do que a escola quer passar. Então, a nossa percepção como leitores tem que ser de abarcar todas as possibilidades de leitura, de abraçar mesmo todos os leitores, gente. Outra questão que se coloca bastante: a literatura é um texto ficcional, né? Mas será que literatura é um texto ficcional mesmo? Algumas coisas podem ser consideradas ficção por um, realidade por outros. Né? Essa é a questão, assim, por exemplo, do Antigo Testamento bíblico, né? Que para algumas pessoas foi realmente como aconteceu, para outras pessoas são lendas de origem de um determinado povo. Né? Então, o próprio caráter de ficção de um texto ele é problematizado. E uma dos sentidos de ficção é a ideia do que é inventado, do que é imaginado. Quando nós falamos em ficção, nós falamos que existe um pacto entre leitor e autor. Qual é esse pacto?
O pacto é de que o leitor vai acreditar em tudo que está escrito naquela história. Ele não vai questionar em sentidos de verdadeiro ou falso, né? Ele não vai procurar referentes na vida real. Ele vai aceitar aquilo como acontecido no mundo daquele texto. Então, se eu sou apresentada ao D'Artagnan em determinado período da vida dele, depois dos 20 anos, isso significa que eu não o conheço antes e não vou o conhecer depois, né, da ação de Os Três Mosqueteiros, porque a obra ela se fecha em si, ela é uma unidade. Então, todo que ela tem que contar, ela conta até aquele momento do viveram felizes para sempre. E depois, o que acontece? Ah, não sei, né? Então eu teria que fazer a continuação. E é o que a gente vê muito hoje, que é essa obra que não acaba, que não chega ao fim, que tem a continuação pelos próprios leitores, né? Que é a possibilidade de fazer fanfiction, que é a possibilidade de brincar com os finais, que é um exercício bastante comum, né? Que a gente faz em sala de aula. Quando nós estamos lendo um texto literário, nós não nos questionamos se determinado acontecimento é verdadeiro ou falso. Apenas se aceita como verdadeiro. Por quê? Porque a literatura ela se rege a partir de dois conceitos fundamentais, cunhados por Aristóteles ainda na Antiguidade Clássica, que são os conceitos de mimese e verossimilhança, né? E segundo esses conceitos, existem regras fundamentais de todo o texto literário. O primeiro, que é o conceito de mimese, é o conceito de imitação das ações humanas pela arte. Então, a arte, a literatura, ela vai procurar representar o que acontece, como as pessoas, como seres humanos, se comportam. E existe um segundo conceito, que é o conceito de verossimilhança, que é o quê? As situações pelas quais as pessoas passam nesse texto literário, elas têm que ser condizentes com a verdade, elas têm que ser coerentes com a verdade, né? Tem que ter uma semelhança com a verdade. No entanto, algumas vezes textos bastante verossímeis não são considerados literatura, assim como textos não fictícios são considerados literatura. Isso porque, como a gente já veio ressaltando antes, algumas instâncias, né, entre elas a escola, se posicionaram para dizer que tal texto era literatura. Um caso assim é o caso de Os Sertões, do Euclides da Cunha, que é um texto literário, mas também é um texto jornalístico, é um texto verídico sobre a época da Guerra de Canudos. Né? O Euclides da Cunha fez um relato bem real, assim, ele foi cobrir a Guerra de Canudos, e aí ele escreveu um livro. Né? Como ele tratou de maneira diferente a linguagem, como ele escreveu de forma que agradou determinado público, aquilo acabou ficando como literatura para a posteridade. E hoje ninguém questiona se Euclides da Cunha é ou não literatura. Então, quando a gente fala, né, nessas questões de literalidade, de sentido, do que é ou não é literatura, nós vamos pensar aqui sempre a partir do enfoque da estética da recepção, que é o leitor de literatura dá os sentidos que ele quer. Ele considera ou não um texto literário. Né? Então, muitas vezes, e até isso é uma coisa assim, frequente na atuação, né, nas escolas, a escola ela acaba mostrando para o aluno uma lista de livros
pelos quais ele não vai se interessar, porque ele está sendo cobrado, porque é um tipo de língua que ele não usa correntemente, porque é diferente de tudo que ele está acostumado. Então, ele se sente desafiado, e esse desafio nem sempre tem resultados positivos. Outro critério para se definir literatura é a completude, ou seja, um fato de uma obra parecer pronta e acabada, né? Mas hoje o que nós vemos é um texto que continua, como falei anteriormente, né? Hoje ainda mais com os recursos digitais, nós temos esse texto que continua, que reverbera, que está sempre em construção, então não pode ser considerado um texto acabado. A literatura pode ser considerada também, né? Muitas pessoas falam simplesmente, a literatura é a arte. Ok, né? Qual que é o seu conceito de arte? A arte é a manifestação do belo. E aí, qual é o seu conceito de belo, né? Porque a estética, ela não está apenas no objeto, mas na sensação que provoca no sujeito. Então, muitas vezes, assim, diante de uma coisa horrenda, nós sentimos prazer estético, nós nos sentimos conectados com aquela a representação, né? Então, isso também tem que ser levado em consideração. Aí, outra ideia que nós temos do que seja literatura é de uma linguagem que se afasta da norma, né? Mas se a literatura é uma linguagem que se afasta da norma, quer dizer que, por eu falar corriqueiramente, né, usar termos do meu cotidiano, no meu texto, ele não é literatura, né? Então, qualquer texto que eu usar termos do cotidiano não é considerado literário, né? Outra questão, e aí bastante séria para a literatura, é que a arte é fruir, né? É gostar, é aproveitar aquele momento, um momento de lazer, e não usar, né? Não usar o texto literário para fins de avaliação, por exemplo, né? Que é uma coisa que era bastante frequente, hoje tem se tornado menos frequente, mas ainda tem que ser muito combativo, né? Então, nas escolas, geralmente, os textos literários deixam de ser objetos de fruição para serem objetos de uso, né? Uso assim, vou ler esse texto para ser avaliada em determinada disciplina, né? E isso assim é cobrado em avaliações, né? Então a leitura ela não é mais aquele momento prazeroso, né? A arte, então, não é a busca somente pelo belo, mas também tem que levar a emoção e a reflexão. O Aristóteles vai cunhar na antiguidade o termo catarse, que é um termo que ele usa para se referir a essa liberação emocional, que na verdade causa ao mesmo tempo em nós terror e piedade. Então, daquilo que eu estava falando, tanto uma coisa para o belo quanto uma coisa muito horrenda pode nos causar sentimentos de liberação, né? E a arte como um todo, assim, geralmente quando nós vamos conceituá-la, né? Nós dizemos que a arte não precisa ter valor utilitário, não precisa ser útil, né? A arte não tem nada para dizer e ela precisa ter seu valor reconhecido. Então, agora sim, cabe nos pensar como isso é tratado pela escola, né? O texto do Hernani Terra, que é a nossa leitura obrigatória, ele traz uma reflexão com os PCN. Então, os PCN dizem que gostar ou não de uma determinada obra ou de um autor exige antes um preparo para aprender a gostar. Conhecer ou analisar as perspectivas autorizadas seria um começo para a construção das escolhas individuais.
né? E nisso a gente vê assim a perspectiva ainda no documento oficial de que a criança tem que ser preparada para a literatura, né? De que o leitor ele tem que ser levado até a literatura, né? Eu digo apresentado. Na verdade, a nossa função como professor é mediar a relação do aluno com o texto literário, né? E nesse sentido, assim, a proposta de que não haja cobrança nem imposição de qualquer espécie para a realização das atividades de leitura. Então, um aluno ele não deve, né, na educação infantil, menos ainda, né, ele não deve ser cobrado. Tem que ser uma coisa lúdica, tem que trazer alguma coisa para aquele aluno, né? Tem que significar alguma coisa para ele. E é isso o que a gente tem que fazer, assim, mobilizar os nossos alunos de modo a que eles percebam, né, a literatura como uma coisa que os modifica. Ainda falando sobre os PCN, o Hernani Terra diz que os PCN são claros ao afirmarem que a representação que o texto literário faz da realidade difere da que faz o discurso científico, pois o texto literário não está limitado a critérios de observação factual, ao que ocorre e ao que se testemunha, nem as categorias e relações que constituem os padrões dos modos de ver a realidade, e menos ainda as famílias de noções ou conceitos com que se pretende descrever e explicar diferentes planos da realidade, o discurso científico, né? Então, o Hernani Terra coloca aí uma diferença entre o discurso acadêmico, né, científico, e o discurso literário, para a gente pensar em como introduzir de maneiras diferentes eles na escola também. Então, continuando a citação do Hernani Terra, ele vai dizer que os textos literários ultrapassam e transgridem aqueles limites de que eu falei no outro slide, para construir outra mediação de sentidos entre o sujeito e o mundo, entre a imagem e o objeto. Mediação que autoriza a ficção e a reinterpretação do mundo atual e dos mundos possíveis. Então, ele vai além, né, para reinterpretar e para criar um mundo possível a partir do mundo que nós temos na realidade. A leitura de literatura para o Hernani Terra deve ser desinteressada, ou seja, marcada pela atividade cognitiva não só de compreensão do texto, mas também pela busca do prazer estético. Então, mais do que compreender o texto, né, nós estamos procurando alguém que goste do que lê, né? O que é sentido simultaneamente no momento da própria leitura. Isso acontece ao mesmo tempo, né? Nós não temos um tempo diferente entre leitura e fruição. E o conceito de literatura, então, né, e da leitura de literatura, também é funcional. Quando a gente pensa que um texto, para ser considerado literário, não se restringe apenas a critérios ontológicos, né? Não se restringe a critérios imanentes, mas a critérios de origem social, econômica, né? Pelo aquilo que é legitimado pela comunidade, pela universidade, pelos intelectuais, né? Pela academia e pelos próprios leitores. A sociedade brasileira, de maneira geral, por exemplo, né, nós vimos anteriormente em outros slides, ela parece se ressentir um pouco de autores best-sellers, né? Mas Saramago, por exemplo, que ganhou um prêmio literário bastante significativo, o Prêmio Nobel, é um autor best-seller. E ele é menos literatura por ser best-seller, né? Érico Veríssimo foi um autor que eu estudei. Ele era considerado menor porque se sustentava com os ganhos da literatura, né? E isso, assim, era considerado menor. Então, né, a gente ainda tem
muito a pensar sobre esse assunto, sabe? De mudar mesmo concepções. Então, como o conceito de literário varia de época para época e de sociedade para sociedade, o que hoje é legitimado como literário não significa que isso sempre tenha sido assim, né? Então, aquilo que eu já estava dizendo para vocês antes, o que hoje é literatura nem sempre foi assim, né? O romance não era considerado literatura, né? Outras questões ainda hoje enfrentam muito preconceito. Antigamente havia aquela questão de que Paulo Coelho, por ser muito vendido também, não era considerado literatura, né? Então, alguns ranços, eu diria, da intelectualidade brasileira com aquilo que as pessoas leem, né? Então, a literatura ela é vista como um processo interativo, e assim, o leitor ele pode considerar que um texto que foi legitimado pela escola não foi entendido como um texto literário pelo leitor, mesmo tendo, né, as características de texto literário. Mas o sentido ele não está apenas no texto. O leitor também atribui sentido. Então, a literariedade também está no leitor, né? Então, se eu digo que eu considero aquele texto literário, como leitora, eu tenho o direito, né, de fazer isso. A escola, então, é uma das fontes legitimadoras do que é literatura. Nela, só circulam textos que ela mesma legitima. Isso dificulta, por exemplo, acesso a textos de literatura contemporânea, né? Quando a gente estuda literatura na escola, no ensino básico, nós temos acesso até determinado momento, porque se ensina literatura ainda a partir de escolas literárias. Aí nós chegamos no modernismo, chegamos ao modernismo de 30, 45, e aí talvez a Clarice Lispector, mas mesmo de língua portuguesa, nós dificilmente chegamos como alunos e com os nossos alunos até Saramago, até a literatura contemporânea de um Itamar Vieira Júnior, de uma Socorro Cioli, entre outros, né? Só para citar a literatura de expressão em língua portuguesa. E, além disso, também, a escola ela vai privilegiar aquilo que o Antônio Cândido, né, quando fala em crítica sociológica, já chamou de estilo de época. Né? Então, a escola privilegia uma sequência temporal, quando nós sabemos que vários elementos de diferentes escolas literárias aconteceram ao mesmo tempo. Né? Então, muitos professores, mesmo quando a gente vai falar de literatura contemporânea, não sabem como ensiná-la para o aluno. Né? Isso também ocorre com a literatura infantil. A leitura dos textos literários na escola, então, deve partir do próprio texto para o entorno, e não fazer o contrário, porque os próprios textos ensinam como ler. Então, assim, não adianta a gente dizer que o aluno ele tem que ser preparado, né? A criança, principalmente, ela tem que ser preparada para a literatura. Não, ela tem que ter acesso à literatura, ela tem que ter o direito de conhecer os livros, de ter contato com os livros, de rabiscar livro, né? De mexer nos livros desde pequena, para que ela vá conhecendo, né? Para que ela perceba que ela pode ou não querer ler. É preciso, então, repensar o modo como a gente trata a literatura na escola, colocando os alunos em contato com textos não canônicos, às vezes, inclusive de autores estrangeiros, porque muitas vezes é o que eles vão nos trazer que leram durante a infância, né? Vão trazer leituras
que foram compradas facilmente, que foram acessadas porque conhecem, porque uma tia lhes passou, a mãe, o próprio pai, né? Lhes passou determinada leitura. Então, essa leitura, sim, que a gente tem que pôr em contato com todo tipo de leitura. E a obra literária pressupõe a interação entre um produtor e um leitor ou ouvinte, que constrói o sentido do texto e atribui a ele um valor. Ou seja, a leitura literária ela depende do leitor, né? Então, não adianta eu chegar para uma criança e dizer você tem que ler isso. Ele que tem que escolher, ler e verificar se a leitura que ele fez foi atrativa para ele, se ele quer continuar lendo aqueles determinados textos, se ele vai mudar o tipo de texto, ou se ele vai até deixar de ler, né, determinado tipo de texto. Então, quando a gente pensa em literatura infantil, a literatura infantil começou a se pensar nela, né, com o surgimento das escolas, as escolas públicas e o confinamento, vamos dizer assim, muito entre aspas, das crianças, né, nas escolas, porque antes elas não tinham esse direito de ir, né, às escolas. E aí se criou a ideia de uma literatura infantil, mas de uma literatura que tivesse fundo moralizante, que ensinasse determinado tipo de comportamento e tal. Isso já caiu bastante em desuso, né? Mas ainda ficam resquícios dessa origem e dessa dificuldade. Então, a literatura infantil ela é considerada muitas vezes menor, ela é desvalorizada, né? Ela é considerada um campo menor. Então, por isso, nós pensamos assim, que nós não devemos pensar somente em literatura infantil, né? Mas em literatura para todas as idades, mas pensando com um foco mais específico na criança, né? Então, a literatura infantil, ela frequentemente, ela não é legitimada, mesmo que ela seja a porta de entrada de muitos leitores, né? Acredito que todos nós que estamos aqui, nós lemos durante a infância, né? Nós tivemos contato com a literatura infantil, mas ela é considerada, assim, uma coisa não literária, né? E dentro da escola, ela é utilizada como recurso pedagógico e não como manifestação artística, né? O que vai comprometer a função estética da literatura e a ideia de que a gente precisa formar novos leitores. Então, uma preocupação minha, né, é que você entenda é que nós, para formarmos leitores, temos de ser leitores, né? Então, assim, como eu vou formar meu aluno para que ele se torne leitor de textos literários? Eu, como professor, preciso ler. E agora pensando naquela questão que a gente falou anteriormente, né? De que desde pequeno nós temos que ter contato com obras clássicas, porque as obras clássicas elas permanecem na memória cultural das pessoas e mesmo quem não as leu, né, ou quem leu apenas uma adaptação de literatura infantil, vai lembrar, Don Quixote, né, aquele dos moinhos gigantes, da luta com os moinhos de vento gigantes. Robinson Crusoe ficou perdido, né? Ficou naufragado. Né? Então, são lembranças da memória cultural das sociedades. Então, o conceito de literatura e de obra literária não é absoluto, porque não se baseia apenas em critérios imanentes do texto, mas em critérios sociais, políticos, econômicos e culturais também. Né? Então, vai se modificando conforme se modificam essas estruturas. E para a gente chegar ao final, então, a coerência não é algo que pré-exista nos textos,
mas é construída cooperativamente pelo interlocutor na interação a partir dos processos cognitivos que entram em ação na medida em que processam não só expressões verbalizadas na superfície textual, mas também, e a partir delas, informações não verbalizadas, integrando-as com sistemas de conhecimentos dos que se dispõem e que estão armazenados na memória. Então, não se trata apenas de uma leitura como decodificação de determinado texto, né? Mas de uma leitura que interprete os sentidos, né? E essa é uma diferença que nós vamos trabalhar bastante para chegar, né, ao final da nossa disciplina no conceito de letramento literário, que é o que nós queremos que os nossos alunos desenvolvam. E agora, para finalizar, fechar nossa aula e retomar o que nós estudamos, nós entendemos que não existe uma única definição de literatura, que alguns autores cunharam termos como subliteratura e paraliteratura, mas que estes são termos preconceituosos, que vão tratar, né, partes, determinados textos literários como inferiores, e não é isso que nós queremos aqui. Que a literatura existe como uma conjunção de fatores internos que criam e fatores externos que a legitimam, né? Então, ela é uma criação, né, a partir de um talento individual ou coletivo, que é legitimada pela sociedade, né, que é o lugar onde nós estamos vivendo e o momento histórico em que nós estamos vivendo interfere também. E, por fim, nós temos que a escola é uma dessas instituições que legitimam e que fixam o que é considerado literatura e que o conceito de literatura se modifica conforme a sociedade e conforme a época. Então, nós cunharmos e dizermos para cada um de vocês hoje que nós temos um conceito estanque de literatura é falso, né? O conceito de literatura, ele sempre se modifica. Por isso não dá para dizer literatura é isso e acabou, né? Nós vamos voltar bastante a esse conceito ao longo das próximas aulas. Na próxima aula, nós vamos trabalhar um pouco com a literatura voltada para crianças, tá? E as especificidades desse tipo de literatura. Aqui estão as referências, né? Espero que vocês tenham aproveitado bastante essa aula de hoje. Até a próxima. Bons estudos!